Circulando com Lu Lima. Oferecimento Dermafit, sua estética avançada em Campo Grande. Móveis Conquista, você sonha, nós realizamos. Lojas em Vitória e Vila Velha. E Clínica Vanessa Cabral, beleza é nossa vocação. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Tem bate-papo sobre a relação do Dia das Bruxas com o empoderamento feminino. Vão rolar dicas financeiras. Já no quadro Circulando com Saúde, vamos falar sobre tratamentos para catarata e também fomos conferir a inauguração do espaço Simara Labelli, especializado em melasma. Curtiu? Então, não sai daí não, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Travessuras ou gostosuras? É fim de semana de Halloween e a gente veio conversar com uma historiadora e terapeuta holística para saber um pouco mais, muita coisa aí do Dia das Bruxas que a gente não sabe lá do surgimento, é uma coisa bem antiga mesmo. É, da nossa história, da história do mundo, né, das civilizações. Nós temos antes ainda do processo da Idade Média, no iniciozinho da Idade Média começa a tradição do Dia das Bruxas. Olha, a gente pensa que é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos, né? Não, é bem mais antigo do que isso. E tem uma relação muito direta, digamos assim, com o empoderamento feminino. A história estava me falando, é isso mesmo? É isso mesmo, porque se você entender que o contexto histórico daquela época dizia que o certo era ser um homem e ser cristão. E se a gente está falando de bruxas, é porque elas eram pagãs e mulheres. Então você já tem aí todo um deslocamento do poder. E essas bruxas, elas detinham muito poder, essas mulheres pagãs, porque elas conheciam da medicina herbária, elas entendiam do corpo da mulher, elas sabiam fazer partos, elas tinham todo um conhecimento que os homens não tinham naquela época. Ou seja, se você não tivesse ali dentro do padrão, você era considerada uma bruxa, era isso? Sim. Ou muito feia, ou muito bonita, ou sabia cozinhar muito bem, ou tinha um dom artístico, um dom culinário, algo que a diferenciasse. E isso chamava atenção e ela era imediatamente considerada bruxa. Se a gente fosse trazer essa raiz, então, do Dia das Bruxas para hoje, só ia ter bruxa por aí, né? Justamente. Quando a gente vive hoje, quando a gente comemora hoje o Halloween, a gente pode considerar que nós estamos comemorando as diferenças. Né? O que te faz melhor, o que te faz ser único. Então, às vezes, um dom artístico, um dom culinário, ou porque é bonito demais, ou porque tem o cabelo vermelho, ou porque tem a verruga. Olha as imagens das bruxas, tem verruga, né? Ou tem o cabelo diferente, ou é diferente. Até quem tinha vitiligo era considerado bruxa na época, né? Então, tudo que é diferente tinha o estereótipo da bruxa. Como que os americanos incorporaram isso? Porque nos Estados Unidos é muito forte, até mais do que aqui no Brasil, e a gente acabou pegando isso por conta dos americanos, né? Justamente, e os americanos beberam da água dos ingleses, porque a Inglaterra foi o palco de tudo isso que a gente está falando, e a Inglaterra tem essa brincadeira muito forte. Os Estados Unidos, ele se apropria dessa brincadeira e poxa, é uma brincadeira muito divertida, eu amo comemorar o Dia das Bruxas, acho muito divertido, e por que não, né? Brincamos sim, mas sabendo que é uma data que se comemora o respeito às diferenças, que não houve naquela época, mas hoje tem que haver. Respeito às diferenças, o que torna o outro diferente da gente não pode ser endemoniado, porque é isso que é feito, né? Quando você coloca essa bruxa má, você tem a intenção de demonizar o diferente. Então tudo bem, é uma brincadeira, nós estamos nos divertindo, tá ótimo, eu adoro me fantasiar de bruxa, me sinto linda e poderosa e eu quero que todos se sintam assim também. E quando que isso passou de fato a ser uma comemoração? Porque às vezes a gente fica assim, peraí, como é que a gente vai comemorar algo que é negativo? Quando que passou assim, que teve essa mudança e caiu nessas questões mais lúdicas, da abóbora, do fantasma?
Quando termina a Santa Inquisição, quando a sociedade entra, então, no momento já da Idade mais moderna, então isso para de ter um caráter tão triste, que foi um dos piores episódios da história da humanidade, que foi a Santa Inquisição. Milhões de pessoas morreram em nome da diferença de credo, imagina? Aí então vamos deixar a coisa mais leve, vamos brincar um pouco com isso, e aí então a gente passa a brincar com o Dia das Bruxas. Agora eu estou com um professor de finanças para a gente falar um pouquinho sobre essa retomada econômica aí. A gente está numa fase quase pós-crise, mas muito desafiadora aí para muitos segmentos, né? Hoje ele vai comandar uma palestra aqui, focando um pouco nessas orientações para quem está nesse momento de retomada. Qual o primeiro caminho assim que deve seguir no sentido de não perder a perspectiva? Assim, existem vários tópicos a abordar, mas hoje eu vou focar em 3 principais que eu considero de altíssima relevância. E aí, assim, para você que está me ouvindo, gostaria que você refletisse a respeito, porque pode funcionar como uma boa provocação para você. Então, o que eu recomendaria? Uma das coisas, um dos focos que eu vou abordar é visão de longo prazo. Infelizmente, o que eu vejo no empresariado brasileiro, e claro que não é só no brasileiro, mas muitas vezes é um foco muito grande no momento presente, no que está acontecendo agora. Claro que o que está acontecendo agora é importantíssimo, mas se a gente não tiver uma visão de longo prazo, se a gente não tomar decisões olhando para frente, aquela decisão que a gente toma hoje, ela pode ter um custo muito alto no futuro. Aliás, muita gente que está encontrando dificuldade hoje, eu costumo sempre dizer, a dificuldade não foi exatamente provocada pela Covid. A Covid, ela intensificou, ela aumentou, amplificou, mas provavelmente já havia uma ausência dessa visão ao longo do processo que fez tomar algumas decisões que talvez não trouxessem muito resultado. O segundo tópico que eu pretendo abordar é, assim, hoje eu considero extremamente relevante a questão da confiança, da postura ética das empresas. Então, assim, desenvolver um relacionamento com a sociedade de uma maneira geral, com seu cliente potencial em particular, que envolva essa questão da confiança, eu considero fundamental. Só que eu vou um pouco mais além, porque eu acredito muito, eu sou professor, então eu valorizo muito a conexão. Sabe, uma das coisas que eu foco muito no meu trabalho é isso, é criar conexão com o meu aluno. E eu acho importante criar conexão com o cliente. Então, assim, avalie um pouco isso. Até que ponto, como é que vai a conexão sua com o seu cliente, com o seu potencial cliente? É muito comum hoje se falar em resolver a dor do outro. E muita gente não conhece o outro o suficiente para poder localizar que dor é essa que tem que resolver. Essa dor é nossa, né? Pois é. E o terceiro? E o terceiro ponto que eu não posso deixar de focar é o aspecto da inovação, tá? E muitas vezes, quando a gente fala em inovação, muita gente começa a pensar assim, não, mas inovação não é para mim, eu não gosto de tecnologia. Não. A tecnologia, claro que é uma coisa absolutamente fundamental no mundo de hoje, mas às vezes você consegue inovar com coisas simples. E todo mundo pode tentar descobrir, dentro do seu segmento, dentro do seu negócio, uma forma de inovação que consiga trazer um pouco mais fortemente o seu cliente. E para fechar, a gente viu que muitas empresas, justamente por uma falta de gestão financeira, acabou não conseguindo lidar com a crise. Qual a dica que você deixa para quem vê que esse ponto dessa organização das finanças acaba sendo um grande entrave? Às vezes a pessoa quer ser criativo, quer inovar e não consegue por esse entrave financeiro. Olha, gente, buscar informações, um mínimo de organização, e tentar ter pelo menos alguma espécie de controles e indicadores que possibilitem entender o negócio. Por exemplo, eu conheço um monte de empresários, vários empresários de variados portes. Não entendem, por exemplo, a diferença entre lucro e caixa.
Isso é uma coisa complicadíssima, quer dizer, muita gente não sabe se o negócio é lucrativo ou não é. Muita gente acha que, se sobrou dinheiro no fim do mês, eu tive lucro. Não é isso. Lucro e caixa são conceitos diferentes e eu vejo um número extremamente significativo de empresários que até hoje não conseguiram capturar, não conseguem mensurar isso. Então, assim, existem algumas coisas que são relativamente simples de fazer, mas que são indispensáveis dentro da questão de ter um mínimo de controle, de informação para poder tomar uma decisão mais adequada. Então, dentro do aspecto financeiro, eu diria isso, é preciso ter um conhecimento melhor de como que a empresa funciona com controles e indicadores adequados. Nada complicado, mas pelo menos o que é mais importante. Básico. Show, fica aí então as dicas, e para você que está começando um negócio, ou tem um negócio, ou mesmo trabalha para alguém no negócio, que você já possa ter essa visão a longo prazo e pensar alguma forma aí de inovar. Maravilha. Show de bola. Obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fica ligadinho aí, porque no próximo bloco tem o nosso quadro Circulando com Saúde, que essa semana está focado aí na saúde dos olhos, e nós vamos falar sobre algumas lentes oculares. E também tem uma matéria sobre um tratamento exclusivo para melasma, que foi desenvolvido por uma capixaba com resultados incríveis que estão fazendo sucesso até mesmo fora do país. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Circulando com Saúde. Oferecimento Oftalmo Plus, clínica oftalmológica focada na humanização e bem-estar. Videx, aparelhos auditivos. Você nunca ouviu nada igual. Doutora Fernanda César, Oncologia Clínica. Quem se ama, se toca. E Instituto Feminina, saúde e bem-estar da mulher em um só lugar. Hoje o foco do Circulando é a saúde dos olhos, e eu vim conversar com a doutora Damares sobre catarata, que é uma das maiores causadoras de cegueira no Brasil. É isso mesmo, Damares? Não só no Brasil como no mundo. A catarata é a maior causa de cegueira evitável no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Já começa então explicando pra gente o que é a catarata. O que acontece que a pessoa fica com a catarata? Então, antigamente nós tínhamos a noção de que catarata era uma doença. A gente pode até chamar de doença, mas de fato a catarata constitui no envelhecimento da lente do nosso olho. Todos nós nascemos com uma lente intraocular chamada cristalino. Essa lente ela é transparente. Por quê? Porque ela precisa permitir que a luz entre no nosso olho e vá até a retina. Sensibilizando os neurônios da retina, ela vai até o cérebro e assim nós enxergamos. Com o passar do tempo e principalmente após os 60, 65 anos, o que acontece? Essa lente, ela perde essa transparência, começa a ficar opaca. E a essa opacidade nós damos o nome de catarata. Então, nós poderemos dizer que se todo mundo viver o suficiente, todo mundo vai ter catarata, entendeu? E muitas das vezes o óculos não dá conta. Quando o cristalino está muito opaco, você pode trocar de óculos, mas mesmo assim o óculos não vai resolver. Por que que não vai resolver? Porque o óculos ele não tem como fazer com que a luz atravesse a opacidade gerada pelo cristalino e chegue na retina. O óculos ele consegue consertar o seu grau de refração, que seria miopia, astigmatismo, hipermetropia, mas o óculos ele não tem como fazer o cristalino voltar a ficar transparente. A cura da catarata, quando ela está oferecendo distúrbio para a vida da pessoa, é a cirurgia, não tem outra coisa. E que bom que tem a cirurgia, e pelo que a gente vê, é uma cirurgia bem simples. Sim, é uma cirurgia simples porque tem uma boa recuperação, uma recuperação tranquila, um pós-operatório tranquilo. Na maioria das técnicas não tem que dar ponto, as técnicas modernas não exigem mais isso. Porém, por trás dessa simplicidade mora
Excelente treinamento do cirurgião, não podemos esquecer isso, e uma tecnologia muito grande e que cada dia vai aumentando. Então hoje nós conseguimos fazer incisões mínimas de 2,2 milímetros. Nós podemos usar o laser para fazer uma grande parte da cirurgia. A gente vê que é um procedimento disponível no SUS, que cada vez cresce mais a necessidade, mas que muitas das vezes o paciente não consegue ou não pode esperar, porque demora. Exatamente. Nós temos uma grande quantidade de pacientes que ainda não conseguem ter um acesso rápido ao sistema de saúde. O que a gente tem tentado fazer aqui? Nós sabemos que tem pessoas que não têm plano de saúde e alguns planos de saúde não conseguem oferecer essa cirurgia. Então nós temos procurado de todas as maneiras facilitar o acesso do paciente à cirurgia de catarata, e a uma cirurgia de catarata de qualidade, e também a uma cirurgia que envolva lentes intraoculares cada vez mais específica para a necessidade desse paciente. Então o tipo de lente que usa também faz toda a diferença? Sim, faz toda a diferença. Existem pacientes que têm essa demanda de tentar abandonar o óculos. Então, eles precisam de uma lente que, no mínimo, ofereça uma visão para longe e perto. E a gente foi ouvir uma paciente que operou para catarata com a Damares e que não precisou mais usar óculos. Olha só o que ela falou, que legal. Graças a Deus, foi um sucesso nas duas vistas. E hoje me sinto muito bem, que era o meu sonho, que um dia eu pudesse tirar o óculos. Mas não pensei que fosse tão bom assim. E hoje você não usa mais óculos? Hoje eu não uso, fez 3 anos em setembro que eu fiz a cirurgia. Até agora eu não uso óculos e tenho fé em Deus que eu não vou usar óculos. Vou ficar assim, perfeita, do jeito que eu sonhava, através da doutora Damares, que me ajudou muito e é excelente doutora. E como que foi assim sua expectativa antes da cirurgia? Antes eu não pensava que eu fosse tirar o curativo e que fosse ficar tão bom assim. Falei, foi bom demais, doutora, foi bom demais eu enxergar. Eu não li a Bíblia, hoje eu leio a Bíblia sem óculos, leio as datas dos produtos, tudo sem óculos, graças a Deus, e leio meus livros, faço palavras cruzadas, que eu gosto muito, também, sem óculos, graças a Deus. Me sinto muito bem mesmo pela minha idade. E olha que legal a gente poder ouvir isso, que era o sonho dela não usar mais óculos. Isso deve ser muito gratificante para você aí no dia a dia, ouvir tanta satisfação assim desses pacientes. Sim, é verdade. Nós trabalhamos para isso, né? Eu acho que todo médico, ele vibra quando o paciente dele diz que conseguiu alcançar o desejo, a meta, enfim. É muito bom ele poder dizer, olha, eu não estava enxergando de noite, eu não estava dirigindo de noite, agora eu posso dirigir de noite. Olha, eu não conseguia enxergar do outro lado da rua, agora eu enxergo. Eu não conseguia mais ler meu livro, eu não conseguia mais ir à igreja. E assim, você vê realmente a diferença que você faz na vida da pessoa. Isso realmente é uma coisa muito gratificante. Circulando com Saúde. Oferecimento Oftalmo Plus, clínica oftalmológica focada na humanização e bem-estar. Videx, aparelhos auditivos. Você nunca ouviu nada igual. Doutora Fernanda César, Oncologia Clínica. Quem se ama, se toca. E Instituto Feminina, saúde e bem-estar da mulher em um só lugar. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas ó, fica ligadinho aí porque no próximo bloco vamos mostrar um tratamento exclusivo para melasma, cujos resultados estão fazendo sucesso até mesmo fora do país. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho.
Hoje é a inauguração da nova clínica da Simara Alabelli, especialista em melasma, e esse novo espaço aqui é para atender ainda melhor seus pacientes, porque não para de crescer os casos, né, Simara? Graças a Deus, verdade, assim, melasma é uma patologia de pele, né? Então, assim, a gente realmente tem frisado muito a respeito do melasma, porque nós somos realmente especializados nessa técnica. Desenvolvemos esse método exclusivo para melasma. Querendo ou não, é uma patologia que tem que ser tratada urgente, porque tem muito índice, inclusive, de carcinoma e melanoma, que é câncer de pele, Lu. Então, infelizmente, a gente tem que procurar ajuda, sim. E nada melhor do que você procurar alguém que é especializada em melasma. O método célula você criou, você desenvolveu, por isso que ele é tão específico? Exatamente. Eu mesma quem desenvolvi. Patenteei o método, inclusive, já está patenteado. Produtos também, muito importante falar a respeito, está totalmente legalizado, né, pela Anvisa. O método célula não é ácido, é muito importante falar isso. Esse vai fazer sentido para você uma coisa. Sol, por que tem que parar tratamento de melasma no verão, sendo que não tem cura, mas tem controle? O sol não é um agente condutor para o melasma? Não é justamente no verão que temos que tratar a pele? Então faz sentido. Então pode fazer no verão também. Pode fazer, deve fazer no verão. Inclusive, gente, peles não só quem tem melasma, mas às vezes a pele fica muito queimada do sol. Então aqui na clínica nós temos tratamento laser específico para esse tratamento também. Tá? Você veio para essa clínica maior agora aqui na Enseada, em Vitória, e inclusive tá vindo gente do interior. Ela falou que vem gente até fora do país, é isso mesmo? Atendemos já a África, tá? Atendemos gente de Roraima, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, inclusive. Rio e São Paulo nem se fala, Lu. Ou seja, nós capixabas temos que aproveitar enquanto a Simara tá aqui ainda. Inclusive, eu fiquei sabendo que você passou uma temporada na Europa, sim, dando curso lá. Sim. E era para me ter ficado só 10 dias, acabei ficando 26. E graças a Deus, o método célula sim tem crescido e muito. E eu fico muito honrada a Deus por isso. Olha, são muitos casos aqui. Quando a gente vê o antes e depois, a gente fica assim emocionada. E a Karina, quando eu perguntei para ela sobre o tratamento, ela já abriu um sorriso. É satisfação mesmo? Não tem nem palavras. Quem me conhece antes e me conhece agora fala que eu sou uma outra pessoa. Eu estou muito feliz, muito satisfeita, porque tem 1 ano já que eu fiz o método célula e assim, não tenho nem muito o que falar, né? Meu rosto já mostra. E você já tinha feito algum tratamento antes? Muitos. Tudo que você pensar, eu já fiz. Eu já fiz procedimentos muito agressivos, que meu rosto ficava assim muito frágil, muito delicado, ao ponto de irritar, de machucar. E assim, né, a autoestima vai lá embaixo, você já não quer sair. Enfim, hoje eu só tenho que agradecer por ter o método célula com a Simara. Hoje, tanta mulherada aqui com essa pele lisinha. Eu vejo assim, se sente uma nova mulher? Sim, realizada. Eu falo que é renovação de sonhos, não tem? Falo que é renovar a minha autoestima, a minha vida, minha alma. Reescrever a minha história, que eu me redescobri depois de Simara Alabelli. Kátia é outra paciente, fez há 3 meses o método e hoje ela veio com o marido e ela tava me contando aqui, você fez escondido dele, é isso mesmo? Escondido, mulher, fiz escondido. Falei com ele que eu tinha descoberto ela, né, no Instagram, e aí eu vim na clínica e procurei ela. E já você fechou sem ele saber? Fechei na hora com ela e eu achei que eu ia voltar depois, que era alguma coisa invasiva, alguma coisa assim, não. Na hora ela já fez o tratamento em mim e aí quando eu voltei, como que eu ia esconder? Porque depois de 4 dias já não tinha mais nada. Real, não tinha. Agora vendo o resultado que foi a felicidade dela, você até desculpou? Desculpei, sim. Eu fiquei surpreso, na verdade, porque o problema de a gente fazer esse tratamento não era a questão ali nem financeira, tanto seria financeira, sim,
o decorrer dos anos que a gente já vinha sofrendo com isso, né? Ela já vinha vários anos já, tinha feito vários procedimentos já estéticos, usava protetores caríssimos no rosto para evitar, e tinha uns que até que machucava, ficava saindo sangue. Fiquei feliz por ela, né? Porque isso não tem preço, a autoestima da mulher não tem preço, né? Porque a mulher, quando olha no espelho que se vê do jeito que ela quer se ver, não tem dinheiro que pague isso, não é? Para nós como marido, não. Thaís é outra paciente que tem mais 1 ano de tratamento e não voltou mesmo. Não voltou. Inacreditável. Quando eu conheci através do Instagram, eu não conhecia ninguém que tinha feito o tratamento. Então, assim, como eu já tinha feito de tudo antes, eu falei, eu vou arriscar, eu vou lá, vou ver como é que é. E assim, o meu rosto realmente, ele era muito tomado, né, completamente. Ele estava com um grau bem avançado já de melasma. E aí eu comecei o tratamento, assim, rapidamente eu já vi uma melhora, assim, absurda. Tanto que várias amigas minhas já vieram fazer, algumas estão em tratamento com a Simara, estão fazendo também. E eu tô, assim, super feliz, porque eu não tive o efeito rebote. Esse tratamento, ele não tem o efeito rebote, como outros que eu já tinha feito, né? Já havia feito antigamente. Melhorou demais, assim, questão de linhas de expressão, tudo, no geral da pele, hidratação, a espessura da pele mesmo em si. Então, assim, eu só tenho elogios mesmo. O Circulando de hoje fica por aqui, mas ó, sábado que vem eu te espero 1h10 da tarde aqui na TV Tribuna. Lembrando que o programa também é exibido todo domingo, 10h30 da manhã e segunda-feira às 11h. E ó, se você perdeu alguma matéria ou quer rever algo que já passou, é só você entrar lá no nosso canal no YouTube, Circulando com Lulima, que tem tudo pra você ver e rever. E se quiser saber por onde vamos circular nas próximas semanas, me segue lá no Instagram, @circulandocomlulima. Um super beijo e eu te espero semana que vem. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Oferecimento Móveis Conquista. Você sonha, nós realizamos. Lojas em Vitória e Vila Velha.